Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, crime né? perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu vim aqui lembrar que nós temos um Apoia-se, é muito importante. Qualquer ajuda é super bem-vinda para manter esse trabalho, modéstia à parte, lindo, com mulheres maravilhosas. Hoje aqui com a Fabíola Machado, cantora, escritora, multiartista. Linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ju. Feliz demais de estar aqui, participando desse podcast tão bacana e importante. Também estou muito feliz. Conte-me tudo! Bom, é isso. Acho que nós mulheres somos essas multifacetas, né? Temos várias capas. Então é isso. É cantora, é produtora, escritora, compositora às vezes também. Tô na vida artística há 12 anos, Me conta um pouquinho da sua história. Você sempre foi artista? Da onde saiu esse desejo? Eu acho que eu vou começar lá do começo, né? Acho que é importante, né? Pra conhecer. Eu sou uma criança que foi criada dentro do axé, né? Fui criada dentro de um terreiro. Então, no terreiro eu aprendi a cultura do samba de roda, a cultura da capoeira. E cresci cantando tudo isso, né? Todas essas vertentes musicais que a gente conhece dentro da cultura afro-brasileira. Especialmente dentro dos terreiros. Quando eu fiquei mais velha, fui para outro segmento, me formei, fiz MBA na área de telecomunicações. Você fez faculdade de outra coisa? Fui para outro caminho. Qual é o caminho? Você não quer contar? Fui para fazer faculdade de telecomunicações. Fiz faculdade de telecomunicações, trabalhei no meio corporativo durante 20 anos, né? Já estava ali há 20 anos, não parece, mas tem 44 anos. Linda, maravilhosa, mas olha só, ela não fala o passado, tipo assim, meu passado me condena. Não, me formei, porque é isso, né? Eu fui mãe aos 20 anos, sou mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos aos 20? Gêmeos aos 20. Então, é isso, eu tinha que não fazer… Não tinha muito espaço pra, o que eu desejo, o que eu sonho, qual é o meu talento. Exatamente. Tem que fazer e ganhar dinheiro pra produzir. Pressa, a gente tem pressa, né? Então, acabei me formando em telecomunicações, fazendo faculdade de telecomunicações, trabalhando com telecomunicações, numa multinacional, primeiramente numa multinacional. Quando eu fiz mais ou menos 32 anos, eu sempre falo que a música veio como cura na minha vida, né? Porque foi a partir… Eu sempre fiz alguns cursos que eu tinha como terapia. Em 2007, eu lembro que eu estava com algumas amigas em Ilha Grande e eu falava para mim mesma, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer além de me dar dinheiro. Sim, algo que seja além do meu sustento, né? Isso, que me dê muito prazer, que me faça bem. É como se fosse terapêutico mesmo, algo terapêutico. Mas nessa época você não cantava? Não cantava, Gente. não cantava. E aí eu falei, eu preciso fazer algo que eu amo. O que eu mais amo fazer? Cantar. Que é aquilo que eu fazia quando eu era criança, no terreiro. Então eu falei, vou começar a fazer alguns cursos. Eu comecei a fazer esporadicamente, fazia um curso, fazia outro. Mas até então a música ainda não era aquilo que me movia. Mas eu falo que foi aquilo que me resgatou. Eu lembro que aos meus 32 anos, minha irmã foi assassinada. E eu me vi num lugar onde eu precisava me retomar da onde eu estava. Sair do buraco, né? Da dor profunda. Exatamente. E é impressionante como eu fui levada ao samba, à música. E levada de uma forma que quando eu me vi, eu já estava sentada na roda de samba, na Pedra do Sal, que é um lugar super histórico e religioso. Então faz muito sentido para mim, que venho dos terreiros. Então estava ali sentada para mim. E nós somos o Moça Prosa, que é o grupo que eu faço parte, que começou ali numa oficina. Quando você viu, você estava na Pedra do Sal? Eu frequentava todas as sextas-feiras e segundas-feiras. Mulheres em volta da roda, frequentando. Mas ainda não existia Moça Prosa. Ainda não existia. Sim, então, naquele momento ali, a gente era só frequentadoras, amigas. A gente fez um grupo muito grande de amigas, porque a gente estava toda sexta-feira e segunda-feira lá, curtindo, sambando, conversando. Criou-se uma amizade entre outras mulheres, nós, um grupo, né? Então, a gente começou, foi ali na Pedra do Sal que eu recebi a notícia da morte da minha irmã. Eu estava numa roda de samba com essas minhas amigas, então eu fui embora
E eu me afastei um pouco porque eu tava naquele turbilhão, né? Era minha única irmã, que me criou até os 10 anos, praticamente. Ela é mais velha que você. Mais velha, 7 anos mais velha que eu. Então, eu entrei num buraco. E aí, o rapaz que era um dos integrantes da roda falou: olha, eu tô fazendo uma oficina todas as terças-feiras. Venha se distrair, vem tomar uma cerveja com as meninas, vai ser bom pra você, vai ser bom pra todos. Você não toca, mas você canta com elas, faz aquilo que você sentir vontade no seu coração. Então a gente começou a se reunir toda terça-feira pra comer churrasco, tocar e cantar. Era um encontro. Uma linda forma de Exatamente. sair da dor. Sim. E a partir daí se criou uma oficina de mulheres. Só mulheres. Somente mulheres. Então, o Moça Prosa nasce desse lugar. O Wagner fala: vocês a partir de hoje vão se chamar Moça Prosa, porque faz menção de um samba do Dorival Caymmi. Samba de Moça Prosa. E aí a gente começou a se reunir toda terça-feira e formar. Hoje nós somos a primeira roda de samba de mulheres a acontecer na rua de forma independente. Isso tem muito valor pra gente, porque há 13 anos atrás a gente não se reconhecia como corpos políticos. A gente não tinha a noção da importância que éramos estarmos na rua. A importância não só para nós, porque ali nós nos descobrimos mulheres negras, mulheres bissexuais, mulheres... Foi muita revolução. Foi uma revolução. As vidas pessoais das mulheres que estavam integrando esse Isso, movimento. 12 mulheres. Começou com 12 mulheres. Hoje somos em 6 mulheres. Muitas já saíram, vieram outras. Mas é importante falar isso, de como a música, como o samba, como a rua determinou a nossa mudança na vida. Nas nossas vidas individuais, no coletivo e para as pessoas que nos cercavam. Porque foi muito importante, há 13 anos atrás, mulheres estarem na rua, provocando, se dizendo que aquilo também fazia parte. Uma rua que diz pra gente que a gente não pode estar, né? Sim. É violenta. E como é que foi? Vocês foram bem recebidas no começo, não? Não fomos bem recebidas, né? Era interessante porque a gente teve um momento nas rodas de samba que a gente tinha ali todo o primeiro domingo do mês na Pedra do Sal. E aí tinha momentos ali que a gente via que todas nós estávamos de pé e os homens sentados. Ou seja, tomando ali nosso espaço, dizendo o que a gente tinha que fazer, até que um momento a gente falou: olha, esse aqui é o nosso espaço. Se a gente não toma as rédeas desse lugar, a gente não vai conseguir avançar, porque eles não podem dizer que a gente está fazendo errado, a gente tem que fazer o nosso jeito. E eu lembro que há 13 anos atrás, a gente falava: a gente não vai cantar nenhuma música que diminua a mulher de alguma forma. Ah, tá. Vocês já pensavam nessa preocupação. Sim, a gente já tinha. É porque é isso, a gente não queria ouvir mais aquelas músicas que a mulher é ingrata, que vai quebrar 5 dentes e 4 costelas. A gente já reconhecia que isso era uma forma violenta. Sim. Que as pessoas riam, mas nem todo mundo ria quando aquilo ali acontecia. A gente começou a ter essa empatia também de entendimento. E é interessante porque isso começou devagar. Foi devagar com com cada uma. Umas já traziam essa dor, porque vivia em casa. Sim, sofrendo violência doméstica e não achavam graça nenhuma de ouvir isso num samba. Exatamente. E aí outras se despertaram. E aí a gente criou esse lugar seguro, esse lugar... Só que fomos muito criticadas. Criticadas que a gente tocava mal, que a gente... Só que as pessoas não entendem que na vida dos homens, né? O homem cresce, o pai dá um pandeiro. Porque o samba é cultural, né? A gente fala que o samba é uma cultura do povo preto. Então, normalmente, periférico, você cresce com um pandeiro na mão, com um tamborim. Isso é homem. E mulheres dançando, sambando. Exatamente. Ninguém é ensinado, as mulheres não são ensinadas. Então, a primeira vez que eu sentei em roda para comandar uma roda de samba, eu tinha 30 anos. Quando a gente vê hoje a juventude, jovens, homens jovens. Agora a gente tem mulheres. Hoje, mulheres com 20 e poucos anos ditando o que vai ser feito na roda, entendendo qual é o seu ritmo da roda, se reconhecendo como protagonismo daquele mulheres lugar. jovens? Sim, já tenho muitas mulheres jovens em rodas mistas ou rodas somente de mulheres, ditando nas ruas o que elas querem cantar, o que elas querem dizer com seus corpos, não somente elas ali sambando.
Elas estão ali com voz. Hoje elas já estão com voz. Mas há 13 anos atrás não era bem assim. Embora a gente já tivesse algum... impressionante, né? Porque 13 anos não é tanto tempo, Não é mas tanto isso, tempo. é outro dia. Não é. E aí é muito interessante, porque a gente já tinha outras rodas de samba, fazendo samba. Inclusive, rodas que a gente se inspirava, né? Só que na rua, naquele objeto de rua. E eu acho que o contexto que a gente viveu também foi um ponto determinante na nossa caminhada. Por quê? Em 2012 a gente nasce, em todo o processo de mudança ali da zona portuária, porque quando a gente ia para lá era um lugar completamente hostil, escuro, perigoso. Hoje se mudou, mas é que naquela época, em 2012, a gente estava nesse processo. Sobretudo 2015, que foi um ano importante de revolução. Ali no momento onde Dilma estava sendo ali como mulher independente de lugar político. A gente tinha uma mulher num lugar sendo diminuída por ser mulher. Sim. Né? Sendo atacada por ser todos mulher. os ataques tinham a ver com o fato dela ser mulher. Exatamente. Não eram ataques ao trabalho, não eram ataques à pessoa política. Exatamente, Era um não ataque os feitos dela, é a pessoa. Sim. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ver que o nosso público começou a dobrar. A gente estava ali, a gente ali conseguia botar umas 300, 400 pessoas, e a gente começou a ver esse número crescer de uma forma que a gente perdeu não só o crescimento, mas a diferença do público. Uma roda de samba onde a gente normalmente tem homens e mulheres. Sim. Homossexuais, eles não estavam ali na beira da roda, dançando. A gente tinha rodas de samba que eram compostas ali no seu entorno, que a gente está falando de Rio de Janeiro, que é aquela roda de samba com todo mundo em volta, homens e mulheres. Quando a gente chegou em 2015, a gente começou a ver a nossa roda ser ocupado por mulheres lésbicas, por homossexuais, por famílias diferentes, cachorro, e todos eles num lugar de eu quero ter voz, eu quero ir pra rua, eu quero protestar de alguma forma. Eu estar na rua é uma forma de protesto. Então, as músicas eram de forma que cantava como... Eu falo que isso foi um marco pra gente porque a gente teve que se mover. A gente teve que sair do lugar. A gente teve que migrar da Pedra do Sal. Que não dava mais conta. Não dava mais conta. A gente teve que sair da Pedra do Sal e irmos pro Largo São Francisco da Prainha. Que ali era um espaço maior. E ali a gente torna-se completamente independente, sem nenhum vínculo com o bar, que ocupava ali abrigava a roda de samba. A gente vai para ali com mais de 30 empreendedores fomentando a cultura e a economia local, mais de 30 expositores, né? A gente gerava ali mais de 60 trabalhos direto. Então a gente vai para ali com uma força de trabalho independente, com um grito dizendo que Vamos ocupar as ruas. Vamos ocupar as ruas e, sobretudo, ocupar a rua não só com samba, mas com fala. A gente quer usar esse espaço aqui para dizer quem somos. Então foi uma revolução. Sim. E as mulheres, naturalmente, e famílias se sentiam muito mais seguras. Não só roda de mulheres, mas homossexuais também. Sim. No espaço onde eles estavam ali na beira da roda e falando, podendo gritar. A gente teve ali na nossa roda parceiras como Marielle, como a própria Talíria, Tainá de Paula. Eram mulheres políticas que usavam aquele espaço ali, que era um espaço seguro, para dialogar sobre política, porque a gente acredita também que é importante a gente ter mulheres nesse lugar para que façam coisas por nós, mulheres também, né? Que a gente possa dialogar no mesmo nível com essas mulheres. Então eu falo que a música veio, mas também veio um corpo se descobrindo político também. Não só meu, mas das mulheres que nos acompanharam. E aí vocês mudaram, você abandonou a vida... corporativa? Não. Eu sempre falo isso. Hoje que eu vivo somente 4 anos somente de música. Não, eu tenho noção da dificuldade. Só que é só uma dúvida genuína mesmo. Eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18, e depois fazia minha agenda até meia-noite. Pois é. Praticamente todos os dias. Vocês tocavam todos os dias? Praticamente. Já aconteceu da gente ter, num mês, 22 shows. Gente do céu. Jornada quíntupla. E aí, filhos pequenos, marido,
casa para administrar. Mas era isso. Eu acho que quando a gente está tratando de sonho, porque é isso, a música era um lugar maior. Eu falo sempre isso. O Moça Prosa, ele não é só um lugar onde as mulheres sentavam, uma roda de samba qualquer. Era uma roda de samba onde a gente estava fazendo um movimento importante para mulheres, né? Eu sempre falo que muitas das vezes a gente sentadas ali na roda tocando, muitas meninas vinham, sentavam, olhavam e despertavam nela o olhar de eu posso fazer isso também. Sim. Outras mulheres, eu posso fazer isso também. Seja de forma terapêutica ou de forma profissional, eu posso ter o direito de escolher sobre isso. O direito que nunca nos foi permitido, né? Porque esse lugar do homem ter a roda de samba, pode sair, pode tocar. Nós, mulheres, sempre na condição de ser um enfeite na roda de samba, ou estar no bastidores, um adereço, ou na cozinha preparando, que não é diminuir, mas é que a mulher ela pode fazer tudo isso. Ela pode estar compondo, ela pode estar produzindo, ela pode fazer tudo, ter seu protagonismo na roda de samba. E aí, conta, a Moça Prosa ficou nessa velocidade aí de fazendo shows. E você foi levando as duas coisas. Fui levando as duas coisas. E fui levando até a pandemia as duas coisas, né? Porque no meio desse caminho entra um outro grupo. Que hoje Não tava pouca coisa. O que acontece? Em 2017, eu faço um show que foi um show determinante na minha vida, que é o Piseiro de Clementina. Que eu canto a história e a vida de Clementina, nos 30 anos de falecimento dela. Mas você fez esse show com Moça Prosa? Não. Foi determinante porque eu fiz sozinha. E também é desafiador e apaixonante, né? Saber que você pode voar sozinha. Isso, sobretudo pela pesquisa. De você pesquisar a vida de Clementina, porque foi o que aconteceu. Quando eu cheguei na roda de samba, as pessoas não cantavam Clementina. Um repertório maravilhoso. Ou cantava uma música ou outra, que é músicas mais conhecidas, mas eu queria mergulhar na história de Clementina. Eu queria entender quem era essa mulher que lá nos anos 80 fazia shows e hoje tem uma das vozes mais importantes, uma das mulheres mais importantes da história do samba do Brasil. É isso, do Brasil. Então eu falei, vou criar. Foi 2017. Foi 2017. Então fiz esse show. Mas você que criou o show? Eu criei. Eu achei que alguém tinha te convidado. Não, eu criei. Incrível. Eu fiz a pesquisa. Então foi a sua primeira grande feito de produtora cultural. Isso. O Moça Prosa já produzia, mas era uma produção coletiva. Continua sendo. Moça Prosa é uma produção coletiva de um grupo que vai além do tocar bem. É um grupo que ajuda a fomentar outras coisas, né? Me ajudou a fomentar e outras mulheres. E aí, em 2017, foi um marco de você tá fazendo isso sozinho. Você tá criando, você tá pesquisando, você tá correndo atrás de como criar. Uma grande virada de chave. Uma grande virada de chave. E essa foi uma oportunidade que me abriu outras portas, né? Eu fui chamada para compor o Grupo Aurea. O Grupo Aurea é um grupo que canta e divulga a cultura afro-brasileira voltada a temas da religião, que hoje é patrimônio histórico da cidade, cultural do estado do Rio de Janeiro. E ele fomenta a imagem, e, na verdade, ele colabora para que a imagem seja da musical, gastronômico, filosofia, literatura e audiovisual negro aqui no Rio de Janeiro seja divulgado, isso a gente fazendo vídeo, a gente tem filme, a gente tem eventos. Então, o Moça Prosa, através do Moça Prosa, eu vim trazendo a Clementina e a Clementina me trouxe pro Aurea. Mas a Clementina, você fez esse show aonde? No Sesc. Fiz Sesc, fiz na Tijuca, no teatro, esqueci o nome. Arthur da Távola, na Tijuca. Então fiz mais ou menos umas 5 vezes. Por causa desse show você foi convidada pro Aurea? Eu acho que na verdade foi uma soma, né? Porque eu acho que porque eu acho que ali o Ari, que foi a pessoa que me convidou, viu ali o meu repertório. Porque na verdade eu sempre tive um repertório voltado à temática de orixás.
cantando a africanidade. Mesmo na Moça Prosa. Mesmo no Moça Prosa. Buscando ali esses sambas que tratavam dessas raízes. Sim, Sobretudo e que por conta a sua também, né? isso, que também era atravessada pela minha história, Vivência. pela minha trajetória, né? Então, quando ele me chama para fazer, a gente vai para Madureira, que é o coração da cultura negra do Rio de Janeiro. Então, nasce lá no quintalzinho, debaixo de uma mangueira, o Aurê, o Grupo Aurê, que hoje é um grupo conhecido na cidade e que lá em 2018… Nasceu em 2018? Em 2018. A gente falava de reafricanizar o samba. Aham. Porque naquela época a gente tinha, gerindo a cidade, prefeitos evangélicos, e a gente estava vendo o samba caminhando por esse lugar. Sim. De evangélicos ocupando muitos lugares. E a gente falou, olha, vamos sentar, vamos trazer para esse quintal a nossa essência, reafricanizando, colocando os tambores, dizendo para as pessoas, o samba é negro, Sim. o samba é macumbeiro também. As pessoas precisam, suportem. Adoro quando tem essas escolas de samba. Exatamente, porque é isso, as pessoas transbordando adoram. a cultura afro. Todo mundo quer lá nos camarotes e depois fica super Isso, constrangido. mas não entendem que aquilo ali Sim. vem de um lugar e a gente precisava dizer para as pessoas. Hoje a gente vê uma cidade completamente tomada por sambas de macumba. Eu falo muito isso, que hoje as pessoas estão cantando samba, cantando macumba junto, e isso é uma revolução. Foi uma revolução que a gente ajudou a construir. É lógico que a gente entende que de tempos em tempos isso acontece, né? Mas foi determinante ali naquela época, sobretudo onde a gente tinha uma cidade. Em 2018 era ainda desafiador, parecia desafiador. Sim, foi muito desafiador pra gente, porque a gente fazia um evento que foi… O primeiro, eu lembro do primeiro, que foi lotado. Mas por quê? Porque o Ari é uma pessoa muito conhecida do samba. Eu era conhecida pela aquela coisa das mulheres do samba. Já tinha aquela coisa das mulheres te acompanharem, vamos junto. Justamente, vamos juntas. É um lugar seguro, eu me sinto segura perto dos eventos que você tá. Até porque a gente tinha um diálogo muito grande com as mulheres, de ter um espaço ali na roda de samba pra gente falar sobre feminicídio. A gente levava pro meio de uma roda de samba, no meio da cidade, a fala sobre feminicídio. E é muito interessante porque era constrangedor muitas vezes. Os homens se sentiam eles se sentem constrangidos, né? A gente se sente constrangido 24 horas. Revolucionário, porque a gente começou a ver homens levando seus filhos pra roda de samba sozinhos. Isso é interessante também. Ou seja, no dia que ele tava lá com a criança, ele levava a criança pra roda de samba. Isso é importante também. Eu acho que foi ali libertador, fundamental. E aí no Aurê foi o inverso. Porque as pessoas foram por causa do Ari, por mim, no primeiro. No segundo, tinha 30 pessoas. E aí, gente, o que é isso? As pessoas não entendiam aquilo. E aí, a gente entendeu que as pessoas foram no primeiro porque estavam esperando uma roda de samba. Cantando só samba. E aí a gente trouxe outras coisas. A gente trouxe os afoxés, a gente trouxe um pouco do que acontece nos terreiros, das músicas de terreiro, para esse evento. Que não é somente uma roda de samba. É mais que uma roda de samba. É um ritual. É quase um ritual. É isso. E é muito interessante porque a gente passou por muitas coisas ali naquele quintalzinho onde a gente nasceu, que eram pessoas de diferentes religiões se abraçando, se reconhecendo, na verdade, culturalmente. E abrigando outras mulheres de outras raças, né? Mulheres brancas, mulheres pardas, mulheres chinesas, homens. Todos ali num lugar vivenciando a cultura. E foi uma experiência muito linda. E que, quando veio a pandemia, a gente teve que parar. Mas a gente continuou fazendo… Porque eu tenho o Pedro, né? Um dos sócios do Aurê. Ele gravava tudo. Então ele botou tudo no YouTube. E foi, que bom. E foi lá. Vocês conseguiram, então, produzir bastante conteúdo? Muito conteúdo. A gente produziu… Acho que a maior quantidade de conteúdo que a gente já produziu no YouTube foi durante a pandemia. Pegando os vídeos do… Que já estavam gravados, mas que ele teve tempo pra botar, editar, né? Editar, tempo, inclusive, produzir. tem que editar mais. Porque tem muita coisa ainda guardada, né? E aí ficou essa outra via de divulgação, né? De chegar nas Isso. pessoas através do YouTube. Exatamente. E aí, nesse período da pandemia, me mandaram embora. Fui retirada da empresa que eu trabalhava há 20 anos. Nossa! Mas por causa da pandemia, a gente Sim. entende. Mas eu falo sempre que, se isso não acontece, talvez eu ia dar conta dos dois. Sabe?
Mas veio junto com os 21 anos dos meus filhos. Então foi pra mim uma virada de chave, né? Uma virada, mudança de carreira total, me colocando… Foi um grande, assim, um empurrão, um tanto quanto violento e assustador Sim, pra você sim. assumir a sua carreira de Sim. artista, né? Exatamente. Só. Agora é quem você é. Isso, somente, né? Somente. Sim, somente não, porque é muita coisa. É mas muita assim, coisa. aceitar. Sim, me aceitar, me ver como um produto, como uma marca. E é muito interessante que eu lembro lá pelos meados de 2016, eu fazendo MBA, eu fiz MBA na UF, né, gerenciamento. E eu, gente, que eu tô fazendo isso aqui? Passei 4 anos aqui, 2 anos aqui fazendo esse MBA. O que eu vou fazer com isso? Eu não quero mais isso. E aí é muito interessante que hoje eu vejo como isso me ajuda Claro. a administrar a minha vida, né? Sim. O gerenciamento, o MBA, ele ajuda a gente a se organizar na vida. Se organizar, tudo meu tem planilha, tudo… Maravilhosa, precisava de você aqui. Maravilhosa, Tudo você vê meu como é tem… importante, né? Porque é tudo muito lindo, né? Na vida sim. artística. E a gente produzir a cultura e falar, a comunicação. Mas essa cabeça aí, organizadora e planejadora, faz uma diferença. Eu sempre falo que o sonho, ele tem que caber na planilha, né? Claro. O sonho. Você tá aqui sonhando, o sonho, a planilha, ela entra nesse sonho e não deixa aí, né? Porque tem que conciliar, eu Sim. acho que é… E depois da pandemia? E depois da pandemia, eu vivi Aí música. você tinha… E aí indo para outros lugares. Por exemplo, a gente ganhou o primeiro edital, foi no final da pandemia, o Aurê. Fomos para Salvador, fomos pro Recôncavo Baiano gravar o filme. A gente tem um documentário Que sobre máximo. a história. A gente fez a rota do samba de roda, de Madureira ao Recôncavo Baiano. Uau, E aí que dirigi a incrível. pesquisa. Tá no YouTube? Tá no YouTube, gratuito. Nossa, E vamos botar tá o lindo. QR Code nisso. Sim, e tá lindo, porque ele mergulha na essência das pessoas. Então a gente fez questão de nosso primeiro documentário contar, cantar tudo aquilo que a gente fazia no quintal. A gente fazia aquele samba de roda, esse samba de roda que a gente fazemos até hoje, pós-terreiro, no dia seguinte de todos os rituais, que é a brincadeira, que é estarmos em família. A gente quis mostrar para as pessoas qual era essa rota. A rota que a gente levava as pessoas do quintalzinho até o Recôncavo Baiano. E a gente levou uma pergunta essencial, né? Aonde nasce o samba? No Rio de Janeiro ou no Recôncavo Baiano? Sempre teve essa treta! A gente tem essa treta, né? Que na verdade a gente mostra no documentário que não é uma treta, né? A gente tem uma resposta que encerra um dos quadros, que um Ogã, uma 4ª geração de sambadeiros, né? Ele ogando a Xamimó. E eu pergunto a ele, aonde nasce o samba? Ele, no meu coração. Sim. É linda isso, é a nossa primeira batida, né? É o a melhor tambor. resposta. O coração é um tambor. Sim. Todos nós temos esse tambor, né? É o tambor primeiro que bate. Então, foi muito bonita essa alusão, porque não tem. A Tia Seata, quando sai do Recôncavo Baiano e ela chega no Rio de Janeiro, ela traz com ela a essência, mas assim como o candomblé, quando vem de África, que se torna outra coisa. Sim. Se torna o candomblé, não é o que é praticado Não lá. é. E a mesma coisa com o samba de roda, ela traz, mas aqui é outra coisa, ele se transforma, né? E assim nós somos. Eu acho que nós mudamos muito. Eu penso muito nesse lugar de como eu me transformei, como nós temos essa necessidade de, em tempos, nos modificarmos para nos adaptarmos. Então, foi muito bonito viver isso através de um filme. Esse documentário foi quando? Foi em 2021, finalzinho da pandemia. E nele tem pessoas muito importantes, que não estão mais vivas, já foram, mas são muito importantes para o legado do samba de roda, da cultura, do patrimônio, que é o samba de roda para o Brasil mesmo. Muito lindo. E de lá pra cá, o que mais aconteceu? O disco, nosso primeiro disco. O Moça Prosa também gravamos um disco. A gente já fala o primeiro disco, fico muito confusa com esse vocabulário. Olha, eu adoro falar. O meu primeiro álbum. Assim, álbum é meio metafórico, mas acho que é a palavra que mais usam, né? Eu acho, assim. Porque o pessoal teve uma época que usava meu disco é CD. muito bom. Meu CD. Não, Mas você CD. sabe que eu sou uma colecionadora de disco. Eu Disco amo. é maravilhoso falar, eu voltei pra aquele lá, eu compro meus disquinhos, escuto. Eu acho maravilhoso, né? Esse som, essa tecnologia. Vocês
gravaram Moça Prosa e Aurê. Isso. Moça Prosa, a gente fez um financiamento coletivo em 2019, que a gente atingiu… Antes da pandemia. Foi antes, mas fomos pegos no meio, porque Sim. saiu em outubro, olha isso. Saiu em outubro, nós gravamos em novembro e dezembro. E aí, com direção de Nilce Carvalho, maravilhosa, uma parceira que nos ajudou e nos ajuda até hoje, né? Uma referência para nós mulheres do samba. E íamos lançar em março. No dia 16 de março, nós fomos surpreendidas. 13, na verdade. O Moça Prosa parou no dia 13, uma sexta-feira 13, onde a gente fez nosso último show. Sim. E a gente achou que ia ser só, sei Uma lá, parada, uma sei lá. paradinha, né? A gente pedia toda hora cerveja, achando que ouvindo o nosso disco em casa. Não conseguimos lançar. Só fomos conseguir lançar em 2021. Sim. Quando estava terminando ali a pandemia, mas a gente achou melhor. Não, vamos lançar. O nome do disco chama-se Do Jeito Que Eu Sou, direção de Nilce Carvalho, músicas autorais nossas, o que foi um desafio, porque é isso, nós também botamos em prática as nossas composições, né? E foi desafiador no sentido de que as pessoas falavam, você tem que gravar alguém importante, ou fazer uma regravação. E a gente fez questão de gravar as nossas coisas. A gente precisa dizer o que estamos fazendo aqui. A gente precisa botar nas letras o que é importante pra gente, o que a gente quer dizer. As pessoas precisam conhecer quem somos. Quem sabe no próximo disco a gente regrave alguma coisa, cante alegrias, mas a gente quer falar de tudo. A gente quer falar de alegria, mas a gente quer falar das mazelas também. Deixa a gente falar o que a gente quiser. Deixe-nos ser mulher, né? E o nome do disco, Do Jeito Que Eu Sou. Somos assim. E é isso, nos respeite, nos aceite. E isso foi o Moça Prosa em 2020. Em 2021, a gente também faz um financiamento coletivo através do público do Aurê e gravamos nosso primeiro disco, que é um disco que fala um pouco sobre quem somos, né? Através da nossa ancestralidade, dizendo ali, trazendo os mais velhos e dizendo o que nós estamos fazendo, trazendo no disco um samba de roda, tudo aquilo que a gente vivenciava no quintal. Esse primeiro disco é a história do quintal, né? Até hoje as pessoas são muito saudosas com o quintal, né? Só que a gente cresceu. Não acontece mais. Não dá. Logo assim que a gente acabou a pandemia, a gente fez Fundição Progresso, a gente trouxe de Salvador Ilê, a gente trouxe o Lodum, a Margarete Menezes. Incrível. Então, assim, a gente já não cabia mais no quintalzinho, né? Muita gente não Mas eu imagino entende. que o quintalzinho devia ser… É uma delícia. Ainda, a gente sente muita saudade. Porque isso é íntimo, né? É pequenininho, tem afetividade. É muito interessante quando a gente encontra pessoas e as pessoas falam pra gente. Eu já peguei chuva, já ajudei a levantar a lona toda de branco molhada e não ia embora. As pessoas não iam embora. Elas acreditavam que aquela chuva ali estava lavando a alma delas. E é isso, talvez estivesse mesmo, a dela e de Muito todos nós ali. provavelmente, É isso, às vezes é isso, as pessoas precisam desse lugar, né? Desse lugar de refrigério, desse lugar de se refazer. Muitas das vezes o quintal atuava nesse lugar, né? Desse íntimo, né? E foi indo. Como é que vocês estão fazendo? O que você está fazendo agora? Estou me dividida entre o Aurê e o Moça Prosa, né? Nesse ano ainda está muito envolvida com os dois. Sim, com os dois. Ano passado fomos os dois grupos para Colômbia, para o maior festival de cultura da América. Os dois, que máximo. A gente conseguiu ganhar o edital do Rio Colômbia, que todo ano tem, né, um edital levando as pessoas para América Latina. E aí a gente levou para o maior festival de cultura negra da América Latina, que é Petrônio Alvarez, que acontece em Cali. Foi incrível, uma experiência incrível para nós mulheres, porque eu fui com o grupo de mulheres e o grupo misto. Você vai dupla. Fui. Eu não sei nem como eu aguentei, fiquei cansadíssima, mas foi uma experiência riquíssima da gente ver como é importante a gente estar num país que as pessoas se parecem com a gente. A gente se viu ali naquelas pessoas, mas não conseguimos nos entender. Interessantíssimo. O Brasil acabou ficando isolado, né? Eu sempre falo isso. O Brasil falando português de Portugal nos deixou completamente isolado de coisas muito parecidas, né? A aproximação da cultura musical, gastronômica, só que separados por uma língua que as pessoas falam, eu falo espanhol. Mentira. Quando você chega lá… É portunhol. Eles não… A gente entende mais eles.
eles acham que é como se fosse o inglês. Porque é outra língua, a gente fala rápido. E aí tem o sotaque do Rio de Janeiro, de outros lugares. Eles não entendem nada que a gente fala. Eles ficam sem paciência. É isso. Porque a gente acha que a gente entende eles também, né? Então foi uma experiência. Foi que ano? Foi ano passado. Ai, foi em que agosto. máximo. Agosto do ano passado. De 2024. De 2024. Então, estamos aí seguindo com o Aurê. E um caminho lindo e brilhante. Um caminho lindo. De uma trajetória importante pra gente. A gente sempre fala que é muito importante fazer no cenário que a gente vive hoje, de tanta intolerância religiosa, racismo religioso, a gente ter grupos. O Aurê começou isso lá atrás, mas hoje nós temos muitos grupos que cantam esse segmento, né? Que sai dos terreiros de candomblé, de outros terreiros de religiões afro, com orgulho de dizer que é religiosa. Eu falo muito sobre... Não mais com medo, né? Sem medo, Quer dizer, medo né? a gente tem, mas... Eu falo que o Aurê é um sonho de criança pra mim, né? Porque eu sou uma criança de axé e o meu sonho era cantar. Era poder sair nas ruas com meu filho de conta. Eu sofri muita intolerância quando criança, né? Eu fui confirmada dentro da minha religião aos meus 14 anos. Mas desde 10 eu já vivia ali os preceitos de ser uma criança. A sua família era? Não. Não? Não era. Cheguei sozinha no terreiro. Você chegou sozinha? Cheguei sozinha no terreiro. Era Umbanda ou Candomblé? Umbanda e Candomblé eram juntos, né? Na época eram juntos. Hoje eu sou do Mijuarô, sou EQED do Mijuarô, porque é outro terreiro, né? O terreiro que de quando eu era criança não existe mais. Aos meus 18 anos ele cerrou. Minha madrinha, que era mãe de santo, faleceu e foi encerrado. E aí hoje eu tô na casa em Nova Iguaçu, que pertence à mãe Beata de Manjá, uma mulher que foi muito importante para a cultura afro-brasileira, que esse ano fez 40 anos, o terreiro faz 40 anos, né? Então, para mim, eu falo de um sonho de criança porque quando você é criança e você tá na escola, né? Outras crianças, elas acabam praticando aquilo que ouve na escola, em casa. Então, quando eu canto, quando eu tô ali falando para as pessoas da beleza que é tudo isso, da importância que isso foi na minha vida e é na vida de outras pessoas também, porque a gente fala que as pessoas acabam não conseguindo entender o que é, né? Viver em terreiro, viver em comunidade, né? A importância disso. Eu cheguei sem pai e sem mãe, e de lá eu saí com muitos pais e mães. E me tornei mãe também. Então, eu sou mãe desde os meus 13 anos, que eu sou uma EQED, tenho um cargo de EQED dentro do terreiro. Então, a gente aprende a olhar a vida por outro aspecto. Uma comunidade de política. Isso, uma de resistência política, de total importância para a vida de outras pessoas, né? Então, eu falo que é um sonho realizado. O Moça Prosa é um sonho de mulheres. Sim. De revolução. Foram as duas coisas, né? A Moça Prosa foi o lugar de mulher dona da palavra, dona da sua voz. E o Aurê foi cantar orgulhosamente a sua religião. Exatamente, E hoje eu posso dizer que eu sempre falo que é um sonho realizado. Uma grande mulher realizada. Eu me considero, assim, às vezes as pessoas falam sobre isso, sonhos. Eu falo que eu já alcancei o meu sonho. O meu sonho era isso, poder ser o que eu sou, uma mulher que acreditou naquele sonho de cantar. Hoje canta para outras pessoas através da minha música, da minha voz, transformar vidas de pessoas, porque eu acho que a cultura tem esse papel fundamental de poder levar alegria, mas também de poder levar... construir pensamento crítico, exatamente, né? Fazer as pessoas pensarem. Exatamente. E com leveza também. Eu tento fazer isso com leveza, porque eu acho que tem um lugar da guerra, onde você precisa guerrear. Eu sou uma mulher do Ogum, eu sou uma mulher da guerra mesmo. Você é de Ogum? Qual é a mulher? Eu sou de Ogum Cunhansã. Eu sou da guerra mesmo. Eu sou da guerra, mas eu acho que é importante... Mas também sabe usar a palavra na hora certa. É isso, eu acho que... você sabe, às vezes, um abraço é a palavra necessária. O silêncio é da comunicação. É isso. O silêncio, o abraço, a música cantada com emoção. Eu sempre falo que... E aí é uma fala de minha mãe, que uma vez falou pra mim: nunca fique triste se alguém falar que você não canta tão bem assim, que a sua voz não é bonita. Porque antes de você cantar pras pessoas... Os orixás reconhecem a sua voz, você canta pra eles e eles se agradam disso. Então, eu acho que a minha trajetória, muitas das vezes, quando eu
eu não tô pensando em agradar as pessoas, eu tô ali numa missão. Para mim é uma missão, assim, muito importante de estar que a minha voz seja ouvida. Sempre eu falo isso, que a minha voz seja ouvida não só pelas pessoas, mas para que eu possa agradar o meu sagrado, que eu esteja em total comunhão com aquilo com o casamento que eu fiz há 30 anos atrás, né? Esse ano completo 30 anos de confirmado, então é um caminho, né? São 30 anos de um caminho e eu sempre peço isso, que a minha voz seja um instrumento para levar para as pessoas aquilo que eu sinto naquele momento que eu tô ali, que é importante para mim, eu tenho certeza que é importante na vida de outras pessoas, né? Eu acho que é isso. Ai, que linda, Fabiola, amei. E esse ano tem alguma novidade que você queira e pode contar da sua jornada? Sim, a gente entra em turnê agora, o Aurê, no Sesc, com um show lindo chamado Ele Manda na Mata. Sesc aqui do Rio. Sesc Rio, fazendo o Sesc Pulsar. A gente vai estar na capital do Rio. Um show novo chamado Ele Manda na Mata. É um show inédito, muito lindo. Com esse show, a gente está chamando muita atenção para o povo da mata, para a natureza, para a urgência que é a importância de olharmos a vida através da natureza, né? Quando a natureza está em tudo, né? Tá na água que a gente bebe, tá no ar que a gente respira. Então vai ser um show cantado, falado, mas sobretudo de trazer consciência das pessoas sobre a importância climática e quem mora na mata, né? Ele manda na mata. Donos da terra. Exatamente. Tem também novidade que eu quero trazer. Tô trazendo um disco dessa homenagem aos 30 anos, aos meus 30 anos de história. Então eu falo que o disco que vai vir no próximo semestre, que é um disco independente do Aurê. Ah, tá. Não é com a Aurê nem a Moça Prosa. É um projeto pessoal de homenagem aos meus 30 anos nesse caminho, que passa pelo samba de roda, pela capoeira, pelo samba, mas também pelas macumbas. Maravilhoso. Essa gira. Que bom. Esse caminho. Lindo. Parabéns, Fabiola, amei. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, eu acho que é importante a gente viver nossos sonhos, é importante a gente acreditar neles, é importante a gente... Porque através do nosso, as outras pessoas também acabam realizando os seus próprios sonhos. Então, acho que é um caminho sem volta você acreditar em você. Sim. Parabéns. Amei te conhecer. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por me receber. Muito sucesso. Obrigada, Ju. Tá? Obrigada, já me apaixonei. E vou te convidar. Conte comigo, me convida, por favor. Com certeza. No lançamento do disco ou na turnê. Quero que você esteja. Comigo sempre, tá? Obrigada, tá, pelo carinho. Beijo, gente. Obrigada. Axé. Axé. Obrigada por esse convite de estar aqui, tá? Poder falar. Eu acho que é importante a gente agradecer. Axé. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.